Glória a Deus. Amém. Senhor, mais uma vez, mais uma manhã, mais uma semana. Muito obrigado pelo privilégio, pela honra, pela bênção, ó Deus, de poder acessar as coisas do reino, do teu reino. E nós, com alegria, Senhor, com temor, tremor no nosso coração, com gratidão, nós queremos, ó Deus, nessa manhã, te honrar e te dar aquilo que é devido, a glória devida ao teu nome, Senhor. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós alcançamos, tudo que nós fizemos, e tudo que nós vamos fazer, e tudo que nós precisamos, tudo vem de Ti. A nossa vida depende de Ti. E nessa manhã, ó Deus, nós te adoramos pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, pela Tua vida, ó Deus. Obrigado pela salvação que nós temos. Obrigado porque nós temos esperança, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque Tu nos alcançaste um dia, ó Deus. A luz do Evangelho brilhou no nosso coração. Senhor, nós por sempre vamos ser gratos pelo Teu amor que nos alcançou. E, ó Deus, nós vamos carregar esse nome com honra, ó Deus, santo nome. E vamos, ó Deus, na terra viver essa vida que é um privilégio, ó Deus. É um presente, é um milagre que Tu nos deste, ó Deus. E nós queremos, ó Deus, como Maria naqueles dias, quando começou a ficar sabendo da grandeza do que era o que ela estava gerando. Pastores começaram a anunciar, o que anjos começaram a dizer, o que o Espírito Santo começou a mover, o que ela começou a perceber a grandeza do assunto. Ela começou a guardar no coração como um tesouro precioso, ó Deus. E nós estamos acumulando ao longo da nossa vida essa grandeza, essa preciosidade que nós temos, é Cristo em nós. Essa bênção da vida que Tu vieste trazer 2000 anos atrás, ó Deus, que custou caro a vida do Teu Filho. E nós queremos dizer, Senhor, com honra, com gratidão e com adoração e com nossa apreciação, Deus. Muito obrigado, Deus, por esse presente glorioso, por Jesus Cristo. E que Teu nome seja honrado, ó Deus. Faz ouvir a Tua voz nessa hora, Deus, onde as nações clamam por Ti, clamam por solução, famílias clamam por solução, indivíduos clamam por solução, ó Deus. Cada canto dessa terra, faz ouvir a Tua voz, ó Deus, que a glória da Tua visitação, como foi naqueles dias do Natal, ó Deus, ilumine, ó Deus, o coração de cada vida, ó Deus, nessa hora, e que Jesus seja honrado e glorificado, ó Deus, e através de nós, através da Tua igreja, ó Deus, nós oramos por Tua igreja nessa hora, ó Deus. Tu vens buscar uma igreja pura, sem mancha, sem rugas, sem defeito, lavada no sangue do Cordeiro, que opera, ó Deus, nas Tuas condições. E nós queremos dizer, ó Deus, levanta essa igreja, continua a operar no meio do Teu povo, ó Deus, nessa hora, em nome de Jesus. E que o nosso país, ó Deus, experimente o mover do Teu Espírito, ó Deus. Ó Deus, nós oramos, mais uma vez, volta os Teus olhos para a nossa nação, ó Deus, e tenha misericórdia do nosso país, ó Deus. De tudo que é feito, ó Deus, nos cantos, de todo deboche, ó Deus, de todo desprezo, de tudo que é feito, ó Deus. Coisas estão sendo feitas à luz do dia que debocham do Teu nome, ó Deus, que desprezam o Teu nome, desprezam quem Tu és, meu Deus, e nós oramos que nessa hora, que o Rei da Glória manifeste o Seu querer e brilhe a Sua luz sobre nós, ó Deus, e avive a Sua obra entre nós e nessa nação, em nome de Jesus. Dá uma oportunidade para essa nação experimentar a salvação que vem de Ti, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, graças a Deus por Jesus. Uma das primeiras palavras de Jesus: bem-aventurados os humildes de espírito, deles é o reino dos céus. Você precisa ter um coração humilde para acessar o reino de Deus. E bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Que o Senhor continue a ministrar nos nossos corações. Amém. Coração rendido a Ele. E nessa hora, amém, que Ele revele tudo de bom que Ele tem. Amém. Glória a Deus. Deus é um Deus de milagres e que o Senhor
ministre nos nossos corações, nas nossas famílias, nesse dia. Graças a Deus que Jesus nasceu. Deus, no seu amor, em grande amor que Ele nos demonstrou. Amém? A gente ainda, para o resto da vida, nós vamos ainda tentar assimilar o que significa Deus, o Criador, se esvaziar ao ponto de se identificar conosco, criaturas. É impossível isso, nos olhos humanos. Isso em si é um grande milagre. Você está cantando, voltando teus olhos para Deus, tudo isso é algo que Deus te deu a oportunidade. É um milagre de Deus. Essa é a razão porque não existe a possibilidade. A arrogância é algo fora do contexto. Quando tudo que nós temos foi Deus que fez, Deus que deu. Não existe espaço para arrogância, só existe espaço para adoração. Você menciona o nome de Deus, você começa com a primeira letra, você já tem que tremer nas bases e ser grato a Deus. Porque tudo vem dele, tudo é ele. E só essa operação de Deus se esvaziar, encolher, é o termo que a Bíblia usa. Deus se esvaziou de ser Deus, no certo sentido. Ele não julgou como usurpação, algo em que ele se apegasse, não, é meu direito ser Deus e eu não vou fazer isso. Não, ele abriu mão desse direito. Se esvaziou. Ok, eu vou andar entre os seres humanos que tudo que querem é praguejar e matar. Tudo que diz Deus, rejeitam Deus e tudo que é de Deus. Mas eu vou vir descer. Aí ele se esvazia, se tornando em forma de homem, reconhecido em figura humana, si mesmo se humilhou a ele. Além disso, ele já, só o fato de se identificar como ser humano já é um esvaziamento tremendo para Deus se identificar. E aí ele diz, e nessa condição ainda, ele se humilha, desce mais baixo, tornando-se obediente, Deus se tornando obediente. Deus manda. Quem tem juízo, obedeça, né? Está faltando um pouco de juízo no ser humano hoje em dia. Mas ele, ao invés de demandar coisas, ele veio para servir. Então ele vai descendo nos estágios mais profundos. Se humilhou, obediente, e aceitou morrer a pior das mortes. A morte mais humilhante e mais... A morte que é separada para vilão. A pior espécie. A pior morte. Essa. Então isso está no plano de Deus. Ele escolheu a pior situação que um ser humano pode chegar. Tanto a verdade que na pior situação que um ser humano pode chegar, ali ele achou um ladrão do lado da cruz. E ali ele estendeu graça e amor. Amém. Esse é o nosso Deus. Amém. E ali, naquela condição, um recebeu graça, o outro cuspiu na cara. E essa é a realidade. O ser humano é interessante porque os dois tiveram oportunidade. Amém. A gente tem essa noção de que no final tudo vai dar certo, Deus vai refazer as suas regras e todo mundo vai entrar no céu, vai ser uma festa. Na última, Deus deu a última chance, vamos dizer, a pior situação que alguém possa chegar, na pior estágio, existe solução. Se você render o teu coração, essa é a única solução. Se você se volta para Deus, o reino está disponível.
Mas ali, naquela pior situação, um deles escolheu ainda ser arrogante e esnobar. Então você olha certas coisas que o reino de Deus é importante, nós precisamos, nós não podemos ser seletivos no nosso cristianismo e escolher só o que agrada a nossa carne, porque o que Cristo veio fazer é exatamente liquidar com a nossa carne. Esse é o objetivo. E nós estamos, e a religião fica apaziguando, não, tudo vai dar certo, continua assim, no final vai dar tudo certo. Não, não vai dar tudo certo. Deus jamais vai recompensar a nossa carne. Deus jamais recompensa a desobediência. De alguma maneira, isso ficou inserido nessa mensagem de Deus é amor, Deus é amor. Ele jamais recompensa desobediência, carne. Jamais. Mas Deus é... Então, que Deus é esse ditador? Não, Ele dá a oportunidade, te arrepende. Essa é a grande bênção do nosso Deus. Ele oferece as tuas realidades. Por quê? E meu irmão, e por que você acha assim, mas Deus é radical, Ele pede de nós que a gente morra, que a gente não faça a nossa vontade, que faça o que Ele quer. Sim, Ele fez isso por nós. Jesus fez tudo o que Ele pede que você faça. Essa é a beleza do nosso líder. Amém. Líder que faz o que pede que você faça. Amém. Não é como os líderes que nós temos hoje em dia. Você fala assim, mas nós somos uma classe especial, nós não precisamos ter essas regras diferentes para ti e para nós. Jesus andou e trilhou o caminho que Ele pede de nós. Se Ele pede para você se esvaziar, Ele se esvaziou. Se Ele pede para você ser obediente, Ele foi obediente. Se Ele pede para você ser humilde, Ele foi humilde. Se Ele pede para você servir um ao outro, lavar os pés, Ele lavou os pés. Tudo o que Ele pede, viver uma vida sem pecado, Ele viveu uma vida sem pecado. Vive uma vida de santidade, Ele viveu uma vida de santidade. Ele fez tudo. Toma a tua cruz e segue-me. Toma a tua cruz e segue-me. Então, a vida do cristão, não é porque você põe É interessante como o inimigo faz. Ele pinta e ele continua usando a mesma tática. Não vai acontecer nada, pode comer. E aí nós vivemos um inferno aqui na Terra. Porque nós caímos no conto do inimigo de dizer, você pode viver o que quiser e vai dar tudo certo. Não. O paraíso está disponível. Amém. Anda debaixo do governo. E isso que se chama, vinde e adoremos, o Rei Jesus nasceu, é o governo dele. Isso é o que se chama, que nós lemos agora, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você acessa o reino dos céus com esse coração rendido. Então, o reino de Deus é um reino de paz, de alegria, de bênção. Amém? Tremendo. É o que Jesus veio trazer o reino dele, para livrar você do império das trevas. Amém? A essas alturas do campeonato, nós já devíamos ter concluído que viver longe de Deus, amém, não vale um minuto. É só um dia, eu vou fazer as minhas coisas. Um dia, um minuto, longe do governo, da cobertura, da bênção, do amor do nosso Deus. Por quê? Ele deu prova, esse é o nosso Deus. Ele morreu por você, você ainda sendo pecador. Então, Ele fez todo o caminho e ofereceu para você. Então, não existe, quando você vê palavras tipo, é indesculpável ao homem, ou certas realidades que não podem acontecer. Não, Deus fez todo o caminho, todo o trajeto, e o Evangelho nunca foi tão pregado. O Espírito Santo está na terra trabalhando. Então, cabe a nós, e é um pouco, eu estava falando sobre os últimos textos, no final da Bíblia, são alertas. Diante de tão grande salvação e diante do que está acontecendo, vivamos a vida com temor, santo temor, de modo agradável a Deus, vivendo uma vida reta.
Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então é interessante que nós estamos vivendo uma realidade onde o inimigo bagunçou a nossa cabeça. E ele destaca, e é interessante como nós precisamos manejar bem a palavra. Ou você lê a Bíblia sob o governo do Espírito Santo, ou o inimigo pega a Bíblia e faz um nó na tua cabeça. O inimigo cita versículos. Essa é a razão, porque não basta você ler, eu sei bastante. Uma das coisas é você ter bastante conhecimento, e conhecimento só traz arrogância, soberba, ensoberbece. A outra coisa é você ser uma pessoa sábia. Sabedoria só Deus dá. Sabedoria vem do temor de Deus, onde o Espírito Santo de Deus pega todas as informações que você tem e põe ela no devido lugar. Então, a sabedoria de Deus é pegar as informações, os dados que você tem, que você aprendeu, a vida que você teve, todas as informações, e ele faz fazer sentido a tua vida. Só Deus faz isso. Isso se chama a sabedoria de Deus e vem do temor de Deus, onde você se rende a Deus e o Espírito Santo de Deus pode pegar os itens da tua vida que para você não faz nenhum sentido. Por que isso? Por que aquilo? Ele pega e faz assim. E a sabedoria que vem de Deus, só Deus pode dar para quem Ele quiser. Então, por mais que o inimigo tenha oferecido o fruto do conhecimento para as pessoas, ele deu um monte de conhecimento e zero sabedoria, não adianta nada. E muito pelo contrário, é pior, porque o homem se tornou arrogante, porque agora ele sabe das coisas. Ele não sabe para que serve, mas sabe um monte de coisa. Não sabe para quê. Um monte de conhecimento. Então, só o Espírito Santo de Deus pode pegar as Escrituras, e nós dependemos dessa realidade, onde o coração humilde acessa o reino de Deus, porque ele se rende a Deus e permite que Deus diga o que vale e o que não vale. E aí você maneja bem. Então você se rende. O processo do cristianismo é nós somos sendo chamados a nos esvaziarmos, como Jesus nos esvaziou, para que Ele possa encher do seu Espírito. E aí, pelo seu Espírito, nos conduzir a toda a verdade. Amém? O vento sopra onde Ele quer. Deus faz o que Ele quer. Amém? E Ele é sábio e perfeito em toda a sua lógica. Amém? Então, nós precisamos nos render a essa. E esse é o aprendizado que nós estamos tendo, essa é a maturidade, esse é o desafio que nós temos, de nos tornarmos como Cristo. Amém? Aprendemos a andar no Espírito. Andar no Espírito. Cada dia andar com toda a informação que você tem na mão. O que você faz? O que vem primeiro? Qual é a intensidade? Que nem remédio. Você pode saber, esse remédio é para isso. Sim, mas qual é a dose? Aí você sabe o que é, mas você não sabe a dose. Então nós dependemos de Deus. E o autor, o irmão de Jesus, nós estamos falando, Tiago escreve isso. Nós fazemos um monte de planos. Nós vamos fazer isso com base na experiência que nós temos no nosso passado, do que nós lemos, dos conselhos das pessoas, do que você estudou, do que você leu, viu e ouviu. Você pega aquilo ali e traça um plano para a tua vida. Inclusive hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, amanhã eu vou fazer aquilo outro, e você começa a traçar planos. Ou seja, você pega toda a informação que você tem disponível para você, usa teu cérebro e conclui, e aí anda. Ou você esvazia você de tudo o que você sabe e considera, Deus, o que tu queres. E aí eu digo, eu quero que tu pega essa informação e faça isso aqui. Ou você vive por obediência à voz de Deus, ou você vive por tuas conclusões. Então Tiago diz assim, o coração do homem faz um monte de planos, ele é ativo em fazer planos, eu vou fazer isso. E aí, o que acontece? Como você conclui, você já reage que tem medo, você já tem medo, porque pela conclusão,
que você chegou, amanhã vai ser complicado. Amém? Porque você avalia, nós somos bons, nós avaliamos tudo, e aí nós dizemos, amanhã vai ser complicado. Aí você começa a ficar ansioso, preocupado. E Deus diz, não te preocupa com o dia de amanhã. Não, mas Deus, tu tem que entender que a economia está fazendo isso, eu li o último dado da inflação, aconteceu isso, eu fiquei sabendo de alguém que vai fazer isso, o governante resolveu fazer isso, o novo ministro assumiu a cadeira do Supremo, então é o seguinte, as coisas mudaram, Deus, então agora a coisa ficou complicada. E aí Deus diz assim, não te preocupa com o dia de amanhã. E Deus bate na mesma tecla, não te preocupa com o dia de amanhã. Não, mas Deus, é o seguinte, tu não está entendendo. Na minha indústria, na área que eu trabalho, quando isso acontece, é complicado. Não vai dar bom. Então nós precisamos tratar e aí você começa, a tua ansiedade faz você ler a Bíblia, ficar ansioso, buscar conselho e correr atrás do versículo tal, e dizer, esse versículo aqui, está vendo? Deus falou comigo. Se Deus não fala nesse coração ansioso, cheio de medo, estressado, Ele fala num coração rendido. Ao humilde, Ele dá acesso ao reino. E aí, é algo tremendo que Tiago fala. Ele diz assim, vocês ficam fazendo planos com o dia de amanhã. O coração do homem faz planos. Ao invés disso, deveríamos dizer, se o Senhor quiser, não só faremos isso ou aquilo. Imagina, se Deus quiser. Então, nós usamos a expressão, se Deus quiser, amanhã vai ser uma bênção, porque eu vou fazer isso. Não, você já disse, né? Não, se Deus quiser significa Deus, tu quer ou não quer. Então, nós criamos jargões religiosos que nos amarram e não significam nada, porque nós temos um monte de coisa. Porque nós pegamos algo que é espiritual e logo trazemos para o nosso controle carnal. E o alerta de Paulo aos Gálatas, ele diz, vocês começaram no Espírito e agora estão ficando bons na carne. Vocês estão ficando bons. Ou seja, você pega algo espiritual e faz algo bom. E é muito da religião que nós estamos vendo isso, é pegar um assunto espiritual, transformar em algo carnal, isso é bom. Amém. Não é porque você fala de Deus e porque tem Bíblia que está certo. É se tem o senhorio de Cristo que está certo. Amém? Se Ele é Senhor. O diabo tentou, e normalmente, entende dessa maneira, o diabo vai usar a Bíblia para tentar o cristão, como regra. Amém? Sempre vai ser assim. Amém. O diabo usou a Bíblia para tentar Jesus. Então não basta saber certas coisas. Deus sempre dá graça para o humilde. A humildade Deus está procurando esse coração na terra. Então, aí Tiago aperta um pouco mais e fala algo que talvez a gente não perceba. Ele diz assim, tu não sabe, se o Senhor quiser, não só viveremos, ele diz. Ou seja, a nossa vida está em jogo. Amanhã nós vamos estar de pé se o Senhor quiser. O que isso diz para nós? A nossa vida é um presente, é um milagre de Deus. Então, cada vez que você acorda, você tem que dizer assim, eu estou acordado porque Deus me deu mais um dia. Foi presente de Deus. Então, nós precisamos começar, esse assunto da adoração e da rendição, ele traz você, quanto mais você anda perto de Deus, ele traz você para esse lugar de total dependência e gratidão pelo tudo que nós temos. Tudo vem dele. Amém?